Esse vídeo é para você, aquarista, que quer aprender a fazer um baling caseiro de qualidade aí na sua casa e ainda economizar uma grana para manter o seu aquário. Então, antes da gente falar da receita do baling caseiro, roda aí essa vinheta e vamos começar o vídeo. Bom, pessoal, há mais de 1 ano e meio foi lançado aqui no canal da Coral Cultura, um vídeo que passava justamente a receita desse baling caseiro. Porém, na época desse vídeo, nós tínhamos ainda nosso antigo sócio, o Igor, aqui trabalhando com a gente. Então, esses vídeos saíram do ar. Porém, vocês gostaram muito desse vídeo do baling, Muita gente até hoje me pede aí, a receita, manda mensagem procurando o vídeo. Então, eu decidi refazer esse vídeo, tá? Uma versão talvez até um pouco mais curta do que a gente tinha antes e passar aqui para vocês, então, a receita definitiva aí do baling caseiro, tá bom? Então vamos lá. Pra gente começar esse vídeo, eu acho que é importante trazer o porquê que é importante a gente ter um baling de qualidade, O porquê que é fundamental fazer essa reposição de elementos, Para que serve o baling, Então, basicamente, pessoal, se a gente for parar para ver na natureza, como eu sempre gosto de fazer vocês pensarem um pouquinho, fora do aquário, os recifes de corais, eles estão nas zonas tropicais do planeta, tá? O que isso quer dizer? Significa basicamente que onde a gente encontra coral, os parâmetros físico-químicos tendem a ser os mais estáveis do nosso planeta todo, tá? Então, na zona tropical, a gente tem uma estabilidade maior de temperatura, de chuva, de salinidade da água, dos oceanos. A gente tem uma estabilidade de clima maior. Então, assim, tudo que está nessa parte central do nosso planeta tende a ter menos oscilações de parâmetros. E por que isso é importante dizer? Porque justamente os recifes de corais, eles se adaptaram a esses ambientes no nosso planeta. Significa que para um recife de coral ou diretamente para um coral, a estabilidade é o ponto mais importante de todos. Por isso que em vários vídeos a gente vê muita gente falando disso, de estabilidade de parâmetro. Que é muito mais importante você, ao invés de ficar perseguindo um número X de KH ou de cálcio, você se preocupar em manter ele estável dentro de uma faixa aceitável. Então, o baling ele é justamente para isso, para manter a estabilidade do seu aquário. Porque conforme os seus corais forem crescendo, eles vão consumir cálcio, KH, magnésio e outros elementos traços que são justamente utilizados para precipitar o esqueleto do coral, para produzir os tecidos, produzir pigmento de coloração. Então, basicamente, num sistema fechado que é um aquário, a gente precisa suplementar, introduzir à parte esses elementos. Porque no mar isso acontece como? No mar, o reator de cálcio do mar, o baling do mar, são as conchas, são os esqueletos de corais que com o tempo vão se decompondo e vão ficando biodisponíveis na água para os corais, para outras conchas. Por exemplo, uma tridacna, para ela precipitar a concha dela, ela precisa ter cálcio e KH disponível na água, que por sua vez foi disponibilizado a partir da deterioração de outras conchas e de outros esqueletos de corais. Então existe um ciclo de renovação desses parâmetros dentro do mar que acontece naturalmente. E no aquário a gente precisa artificializar, suplementar isso de uma maneira artificial. Então o baling entra justamente para isso. Então beleza, explicada a importância do baling, a gente sabe hoje que assim, até para aquários menores é indicado até hoje em dia usar aqueles balings 3 em 1, porque o consumo vai ser mais baixo, você não vai precisar investir em 3 dosadoras, você vai poder ter um investimento inicial um pouco menor. Então eu recomendo sempre para os aquaristas iniciantes, tem aquários menores, vai nesse 3 em 1, é mais fácil, proporcionalmente talvez seja um pouco mais caro, mas você vai ter que ter menos bomba, vai gastar menos com isso, com equipamento. Então é uma boa opção hoje em dia que facilita bem a vida do aquarista, tá? Porém, se você quer ter um baling mais completo, um ajuste mais fino, um controle melhor, ou você tem um aquário bem maior do que 1 nano, você tem um aquário com muitos corais, com consumo muito alto, aí realmente o baling de 3 partes vai ser a melhor opção para você, tá bom? Dito isso, hoje a gente encontra N balings no mercado, né? A gente tem várias marcas diferentes, Aquaforest, Tropic, Fauna, Reflowers, qualquer marca, né? Muitas marcas dessas que tem balings de qualidade. Porém, muitos deles são caros, né? Acaba que
custa bastante para o aquarista esse tipo de balhe. Então a ideia justamente é ajudar o aquarista a baratear um pouco, né, a manutenção do sistema e também, né, como sempre, o que eu faço aqui é trazer para vocês o que eu faço, o que para mim funciona, né, o que eu acredito. E justamente aqui na Coral Cultura, desde o dia 1 eu uso esse balhe caseiro, né? Então é uma coisa que eu uso na prática aqui todos os dias, tá? Eu nunca usei outro balhe no sistema da Coral Cultura e o resultado tá aí, vocês veem aí, né, nos vídeos, nas imagens, no nosso site, no Instagram, né? Então dá para ver que o balhe realmente funciona. Eu vou deixar também para vocês o último ICP que eu fiz, acho importante também isso, né, para vocês verem o resultado prático desse balhe, né, como de fato ele funciona, tá? Então, beleza, sem mais delongas, vamos partir aí então para a receita em si. Esse balhe, ele é um balhe de partes iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que você sempre vai dosar a mesma quantidade, tá? São 3 reagentes, são 3 reservatórios, tá? O A, B e o C. Você vai dosar 10 do A, você vai dosar 10 do B e 10 do C. Sempre assim, tá? Sempre em quantidade igual os 3, tá bom? A única situação em que você vai dosar diferente é se você, antes de começar a utilização desse balhe, se você tiver com algum desequilíbrio de algum desses parâmetros, aí você pode dosar alguma coisa separada. Como por exemplo, você vai começar a dosar o balhe, você fez ali, mas você viu que, sei lá, o seu cálcio ele está em 350 e o seu KH está em 7. Bom, consequentemente o seu cálcio está muito mais baixo que o seu KH, né? Consequentemente ele está em desequilíbrio iônico, que é o que a gente fala, né? Que o cálcio e o KH eles têm que ter uma proporção, né, entre eles que seja equilibrada, né? Então quando um desce, o outro desce junto, quando o outro sobe junto também, tá? Então se você tem um KH 7, que é um KH bom, e um cálcio 350, que é um cálcio baixo, você precisa subir esse cálcio antes de você entrar com a dosagem das 3 partes juntas. Por quê? Porque se você chegar numa situação como essa e dosa as 3 partes juntas, você só vai aumentar esse desequilíbrio entre KH e cálcio. Eles vão continuar, né, fora do eixo em comparação um com o outro, né? Então, numa situação como essa, você vai e dosa só a parte do cálcio antes para ajustar esse cálcio, tá? E aí depois que você ajustou, aí você entra com o balhe incompleto, por exemplo. Isso eu estou falando para o cálcio, mas pode ser para o KH, pode ser para o magnésio, o que seja, tá? Outra coisa importante, quando for fazer eventualmente essa dose de ajuste, tá? Que seria essa que eu comentei aqui, antes de começar o balhe em partes iguais de fato, né? Faça essa dose de ajuste sem a adição dos elementos traços, tá? Porque senão você vai estar adicionando elementos traços também que você não sabe se está precisando ou não, uma vez que você está pensando em subir só o cálcio. Outra coisa importante, galera, todas as referências, tá? Todas as fórmulas, as receitas, valores, tá tudo na legenda, tá bom? Link de referência e tudo mais. Porque esse balhe, na verdade, não foi uma invenção, assim, né, de nenhum brasileiro. Foi um balhe desenvolvido, né, criado pelo Randy Holmes, que é um cara gringo, né, bem conhecido aí nos fóruns, bem das antigas, né, que criou esse balhe aí, né, essa formulazinha. Na época ele usava elementos traços, se não me engano, da Tropic, tá? Não eram os elementos da Aquaforest, que é o que eu uso aqui, que é o que eu vou trazer na receita para vocês. Porém, né, tem toda essa referência desse balhe, tá tudo aqui descrito na legenda desse vídeo. Dito isso, o balhe basicamente é o que? A gente vai ter a parte A, que é o cálcio, tá? O cálcio, ele é basicamente o reagente cloreto de cálcio, tá? Então você vai lá, vai adquirir cloreto de cálcio PA, tá? PA é uma sigla para elementos químicos, né, reagentes químicos que tenham, né, um grau de pureza laboratorial, né, sejam de uma procedência confiável, né? Você sabe que é exatamente aquela composição química que você está comprando, tá? Então, tem alguns laboratórios como Prolab, Labsint, né, alguns lugares assim que você pode adquirir, tá, esses reagentes direto do laboratório. Então, a parte A, que seria o cálcio, é o cloreto de cálcio, tá bom? Cloreto de cálcio, você vai ter aí uma concentração na receitinha do balhe, tá, de 132 gramas, se não me engano, tá, para cada litro de água de RO, beleza? Então você vai pegar, vai pesar ali quantos litros de balhe você quiser fazer, vai medir ali os litros em água de RO, muito importante que seja RO, tá? Aí você vai pesar para cada litro 132 gramas de cloreto de cálcio, pesou, bota no balde ali para você diluir, mistura bem, se tiver uma bomba de circulação melhor ainda, para ele não precipitar, porque se você não misturar direito ele vai travar, ele vai precipitar no fundo do balde, então mistura ele super bem, tá bom? Com uma bomba, com a mão, o que seja, tá? Até ele diluir, a solução tem que ficar 100% transparente, tá bom? Bom, beleza, então temos aqui a solução de cálcio, tá?
Esta solução, por exemplo, seria a solução que eu dei no exemplo que você usaria para subir só o cálcio do seu aquário, tá bom? Cloreto de cálcio, 132 gramas por litro de água de RO, beleza? Porém, aqui na Coralcultura, e eu acredito que também seja importante para o aquário dos aquaristas, né? Eu acho fundamental a dosagem dos elementos traços, tá? Então, dentro desta parte aí do cálcio, a gente tem que adicionar os elementos traços também, para que a gente possa estar suplementando, né, de maneira adequada todos os elementos necessários para os corais dentro do nosso aquário, né? Então, no caso dos elementos traços, eu uso os da Aquaforest, que é o Component Strong. É um produto, né, de elementos traços que já é feito para Aquaforest para você usar lá no baling deles ou usar, né, em suplementação com reator de cálcio, tá? Então, ele é um produto que ele vai ter só os elementos traços, são 4 garrafinhas diferentes, tá? A, B, C e K, tá? São as 4 garrafinhas do Component Strong. Na solução A, que é o cloreto de cálcio, a gente vai adicionar o Component Strong A e B, tá? Então, das 4 garrafinhas, 2 vão na solução A, que é o cálcio, tá? E elas vão ser adicionadas na proporção de 5 ml para cada litro de água, tá? De novo, tá tudo escrito aqui na legenda certinho, tá? Então, se você vai fazer 2 litros de baling aí de cálcio, né, da parte A, você vai jogar 10 ml do Strong A e 10 ml do Strong B. Aí, migrando para a parte B, que seria a parte do KH, né? A parte B, você vai comprar o reagente, né, que é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio anidro, tá, pessoal? É importante lembrar, carbonato de sódio anidro, tá bom? É o ideal para vocês fazerem essa mistura. O carbonato de sódio, a parte B, você vai usar 99 gramas por litro de água RO, beleza? Então você vai fazer a solução nessa concentração, você vai ter aí a solução de buffer de KH, tá? Então o carbonato de sódio, ele vai ser um buffer de KH basicamente, beleza? Então você fez a solução, mesma coisa, se você precisar subir só o KH, você vai fazer essa solução de carbonato de sódio e vai dosar até subir só o KH como você quiser, tá bom? Porém, como eu disse aqui, a gente quer usar os elementos traços. Então, dentro daquele joguinho do Component Strong, a garrafinha de letra C é a garrafa que vai no baling B, que é o baling do KH, tá bom? Então você vai adicionar ali 5 ml para cada litro de água dentro do baling do KH e tá feito a parte B do nosso baling, tá bom? Carbonato de sódio. E aí uma coisa interessante, né? Se vocês começarem agora já a ver esse jogo aí dos nomes, né? A gente tem cloreto de cálcio e carbonato de sódio, certo? Então, dito isso, o que a gente precisa entender? O esqueleto dos corais, ele é formado por carbonato de cálcio, tá? Então, basicamente, a composição do esqueleto de coral é essa, que é justamente o que os corais precisam para poder crescer. Então, se a gente juntar o cloreto de cálcio, o carbonato de sódio, separar ali os nomes, né, a gente vai ter de um lado o carbonato de cálcio, que é justamente o esqueleto do coral, e do outro, cloreto de sódio, que é NaCl, sal. Então, basicamente, né, quando a gente introduz o coral, ele vai precipitar o esqueleto, ele vai pegar o cálcio do cloreto de cálcio, ele vai pegar o carbonato do carbonato de sódio, vai juntar dentro dele para precipitar e vai sobrar sal, NaCl. Beleza? Show. Perfeito. Então já temos aqui pronta a nossa parte A e B do baling. A parte C, basicamente, aí entra uma outra coisa, né? Existem alguns balings que são de 4 partes ao invés de 3. Por quê? Porque teria o KH, cálcio, magnésio e o que a gente chama de sal sem sal, tá? Que seria o Riff Mineral Salt. Porém, na minha experiência pessoal, eu nunca precisei dosar magnésio num aquário. Nunca. Toda vez que eu testo o magnésio, ele tá perfeito, tá tudo certo, tá? Dito isso, eu não vejo necessidade de fazer, tá, uma reposição específica de magnésio, tá? Eu acho desnecessário. Então, dito isso, a quarta parte seria um magnésio, eu não uso, não acho que é necessário você usar e vou explicar também daqui a pouco por quê, tá? Então, esquecendo o magnésio por enquanto, a gente chega na terceira parte do baling, tá? Que é o sal sem sal, que aqui no meu caso eu uso o Riff Mineral Salt, que é da Aquaforest também, tá bom? Então o que é o Riff Mineral Salt? Basicamente, ele é o sal que a gente usa para fazer a água do aquário, né? Só que sem NaCl, sem o cloreto de sódio. Porque aqui naquela reação química que a gente colocou aqui, né? Do carbonato de cálcio, que vai virar o esqueleto de coral, e o cloreto de sódio, que é o sal que vai sobrar, a gente literalmente tem um acúmulo de sal acontecendo no aquário, um acúmulo de NaCl. Então, para a gente não ter um desequilíbrio iônico dos sais, de um modo geral, de dentro do aquário, a gente precisa adicionar todos os outros elementos que faltariam sem ser o NaCl, que é justamente o sal sem sal.
Entenderam? Então a lógica é mais ou menos essa. Então justamente esse Riff Mineral Salt ele vai ter manganês, molibdênio, boro, iodo, todas essas coisas, inclusive o magnésio que eu estava comentando. Então justamente a parte de magnésio, dada o baixo consumo que acontece, pelo menos nos meus aquários, né, e no aquário de muitos clientes que eu acompanho, né, que eu atendo por aí, o magnésio que está em pequenas proporções dentro do Riff Mineral Salt, ele já é mais do que o suficiente para repor o magnésio do sistema como um todo. Então eu aqui tenho coral pra caramba, um volume de água enorme comparado com um aquário de casa, né, e eu não doso nada de magnésio além do que já está no Riff Mineral Salt, beleza? Então beleza, então a parte 3 é basicamente o Riff Mineral Salt, tá? Se não me engano, 45 gramas o litro, mas de novo, chequem tudo que eu tô falando de número aqui na legenda, tá? Mas se não me engano são 45 gramas por litro. E aí, além do Riff Mineral Salt, a gente precisa adicionar os elementos traços também. Então, a gente pôs a parte do componente Strong, já foi na parte A do cálcio, já foi na parte B do KH. Agora, na parte C, a gente adiciona a garrafinha que chama K, que é a garrafinha K do componente Strong, tá? Na mesma proporção que a gente adicionou todas as outras garrafas do componente Strong. 5 ml para cada litro de solução, tá bom? Então você vai fazer lá 45 gramas, se não me engano, por litro de RO de Riff Mineral Salt, mais 5 ml da parte K do componente Strong, tá? Para cada litro de água, beleza? Então, basicamente, pessoal, a receita é essa, bem simples, bem prática, é uma coisa custo-benefício, é um barley bem concentrado, então se você já dosa barley na sua casa, quer substituir por esse barley, comece com uma dosagem mais baixa do que a dosagem que você tem aí, porque este barley tem que ser bem mais concentrado do que todos os outros barleys que a gente vê no mercado e ele acaba sendo muito mais barato. Por isso que é uma coisa que o pessoal se interessa bastante em fazer, porque economiza uma grana e traz resultados excelentes. Traz resultados ali num padrão de qualidade igual ao que você estivesse usando um barley das melhores marcas, tá? Mas claro, fundamental você comprar a matéria-prima de um lugar de procedência, tá? Com um selo de PA bonitinho, porque quando você vai comprar um reagente químico, ele precisa ser puro, senão aí você vai ter outros problemas e aí não vai ser culpa do barley, vai ser culpa da falta de qualidade da matéria-prima, tá bom? Outra coisa importante é tomar cuidado, né? Porque os laboratórios, eles têm a permissão, toda a documentação para te vender esse tipo de produto, tá? Porém, se não me engano, o carbonato de sódio, ele é um produto controlado pelo exército, então você precisa comprar num lugar adequado. Não adianta você comprar, seja ele já diluído em outro lugar, ou seja o pó no Mercado Livre, alguma coisa assim. Você pode até comprar por sua conta e risco, tá? Porém, tenha em mente que é importante ter a documentação, porque são reagentes controlados pelo exército e que você não quer ter nenhuma dor de cabeça depois com o seu envio, né? Então, vá certo nesses laboratórios que eu indiquei, tá? Que são laboratórios de qualidade, de procedência, e aí você pode adquirir com segurança os reagentes para fazer o seu barley caseiro aí dentro da sua casa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto demais. Acredito que esse deva ser o primeiro vídeo do ano, então que 2026 seja um ano aí fantástico para todos nós, muita prosperidade e saúde para vocês. Não deixem aí também de acessar o site da Coral Cultura, adquirir os seus corezinhos aí, a primeira leva do ano. Corre lá e compra no nosso site www.coralcultura.com.br. A receita tá toda na legenda aqui, com todas as fontes, todas as informações. Qualquer dúvida também é só chamar no nosso WhatsApp, beleza? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e fui!